Vamos conversar mais um Fricção de Ideias, né? Fricção de Ideias que está mudando a roupagem dele. Nós paramos de fazer a Fricção de Ideias diária, né? Por um bom motivo, né, Vinícius? Exatamente. O motivo é que não tem agenda. Esse é o bom motivo. Não, mas realmente, né? A galera que está acompanhando, eu recebi muitas mensagens, muitas mesmo. A galera mandando WhatsApp, e-mail, né? Pedindo do Fricção de Ideias, Instagram também, né, Ana? Tivemos pessoas pedindo. Mas, cara, realmente a gente teve que priorizar. Não que não seria prioridade, mas algumas coisas na nossa vida elas são também bem importantes e nesse momento o Fricção de Ideias ele vai começar a ter uma nova roupagem. Nesse momento nós estamos com um conteúdo mais profundo que a gente já estava fazendo antes como teste, mas nós teremos um Fricção de Ideias que é a análise de mercado. Em vez de ser diária, a gente vai fazer uma análise de mercado semanal, é uma visão um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho mais extenso. Para você, final de semana, quando estiver caminhando, correndo, tomando chimarrão, né, tomando um vinho, que você possa nos ouvir, né, e quem sabe assistir, né, Vini? Nós estávamos fazendo só em áudio, quem sabe a gente pode fazer alguma coisa. O mais complexo é as viagens, né? Que muitas vezes a gente fica um pouquinho sem mão aí para fazer a parte de vídeo, mas vamos aprender, né? Que eu acho que nos últimos anos uma das coisas que a gente fez foi aprender. E falando em aprender, cara, eu trouxe um cara aí, né, velho? Cara que eu admiro muito, ele acha que não, né? Mas eu admiro muito ele em marketing. Falo, inclusive, né? Não é que fala que ele é inteligente, né? Fala que ele é inteligente. E uma das coisas importantes, né, que o Fernando, inclusive, me ensina muito é sobre planejamento, né, cara? Eu sempre fui um cara muito bom de ideias, mas eu não fui um cara tão bom em execução quando eu trabalhava com marketing. Então eu sou aquele cara lá que vai lá, escreve, mas a execução, erguer o cartaz, pendurar e tudo mais, eu não fui um cara tão bom na minha época. Não que eu era procrastinador, né? Mas muitas vezes eu voltava para a mesa para continuar tendo ideias, né? Então eu sou esse cara mais focado em ideias. O Fer hoje ele é meu sócio, né? Ele vai falar um pouquinho sobre as agências também. E nós vamos fazer algo específico sobre marketing. Né? A gente fez um combinado. O Fernando falou, vamos fazer algo específico de marketing e nós vamos conversar. Que a gente não sabe o que é ainda. Não sabe, vamos deixar rolar, né, cara? Deixa rolar. E o mais difícil é que não dá para pedir para o pessoal, dita aí o que vocês querem, porque não é ao vivo, né? Então não tem como pedir para a galera. Então a gente vai deixar o papo rolar, né, Fer? É isso aí. E vamos conversar sobre algo específico. E quando nós sairmos da especificidade, a gente faz o quê? Volta para os trilhos, né? Legal. Para fazer mais podcast como esse, né? Se apresenta aí, Gal. Então, né, vamos falar contigo, né, Ali, mais uma vez. A gente tem uma conexão muito forte, né, por sermos muito parecidos. E eu sou o Fernando, trabalho na agência única, O2, no consórcio das duas agências, que tem um espírito muito bom sobre esse conteúdo que a gente vai falar, que é varejo. E nasci no varejo. Então, essa acho que é a grande história do Fernando, né? Eu nasci dentro de uma loja, meu pai era varejista, na época falava lojista, comerciante, falava turco. Não falava varejista, né? Falava turco. Turco? É, que era o cara do brick, do negócio. Pendurava coisa na calça, fazia. Entendi, cara. E aquilo, depois que tu entende, aquele negócio de camisa pendurada na grade da loja e tudo que era pressário feito Quando tu fala na grade, é a grade mesmo. Aquela grade na porta. Por né? isso que era turco, né? Mas ele é italiano, mas era tudo para vender. Tudo. Como é que era o nome da loja do teu pai? Loja Parisotto. Minha família é do varejo. Eu tenho 12 tios, os 12 têm loja. E hoje somos 4 filhos e os 4 trabalham no varejo. Tenho 2 irmãos que trabalham no Riachuelo, um que trabalha na CIA e eu que trabalho numa agência. Os 3 são da operação do varejo e eu falo que eu sou da operação do varejo, mesmo sendo uma agência. Sim, porque na verdade tu tá no dia a dia, né? Eu sou no dia, exatamente. E varejo, se não for assim, não rola, né? Porque é dia a dia. Eu ia falar, o varejo é dia a dia, né, Fer? É. Perdeu a semana, perdeu o mês. E o que deu semana passada certo, essa semana já não está rodando, então tem que ter essa vivência, não pode mudar o tempo todo, mas tem que acreditar que é assim mesmo. E fazer uma pergunta, tu falou de Riachuelo, tu falou de CIA, é isso? Isso. E hoje, por exemplo, tu tá à frente do marketing da Pitol, né? Pitol CIA Center, né? Isso, aí a agência da minha história, só para fechar esse meu contexto, então eu trabalhei, nunca trabalhei na loja do meu pai, porque no começo eu fugia. Você nunca trabalhou? Não. Só conviveu, mas não então, trabalhou. Eu trabalhava ali no pacote e tal, naquele negócio, mas, né, o pai mandava e eu fazia. Mas com 14 anos eu saí de casa, naquela época era diferente, era outras épocas. E eu fui trabalhar na comunicação, no marketing, numa emissora de rádio. Ali começou meu contato, então, com a comunicação e o marketing. E aos 20 anos eu voltei a atender o varejo dentro de um veículo de comunicação. Que não era da tua família, não tinha nada a ver. E aí o grande diferencial meu como atendimento num veículo era ter nascido numa loja, porque eu vivia o varejo, sabia que tudo era para vender, e eu não gostava de vender até então. Quer dizer, eu amava vender, mas não sabia que eu gostava, porque eu não queria aquilo. Então, aos 20, 21 anos que eu entendi isso, e aí foi que a minha história começa a ser essa história de estudar varejo e tudo mais, e me especializar em marketing. Aí fiz faculdade de publicidade. E voltando um pouquinho, quando tu fala ali que tu entrou no varejo, no meio de comunicação, especificamente o que era? Então, acontece, eu tinha lá uma emissora de rádio, né, que eu trabalhava lá em Jaraguá do Sul, e essa emissora atendia basicamente
Varejo. Os varejistas. E todos os vendedores tinham uma visão muito de vender rádio. E eu tinha uma visão de fazer ele vender. Legal. O que poderia ajudar ele. Taxa de retorno sobre investimento. Exatamente. Massa. Mas isso no 2002... Nem falava ROI. Não, essas nossas siglas, né, hoje, que são tão fortes para o varejo, como custo de aquisição de cliente, CAC, Isso ROI. não existia. Não. Mas era interessante porque como eu vivi na loja e sabia as angústias do meu pai, meio que eu assumia aquela angústia para mim, né? Sim. Esse era o top. E quando o cara se conectava com isso, ele via essa preocupação, eu comecei a me destacar como um bom atendimento de varejo. O cara queria conversar contigo daí. Quanto mais eu atendia, mais eu estudava, mais eu entendia, mais eu estudava, mais pessoas queriam, né, conversar comigo, queriam que eu atendesse para solucionar problemas. Eu falo que varejo é isso, você está apto a querer E está presente, presente. E aí foi rodando. Aí o marketing foi me atraindo, fui recebendo propostas e aí vim para o consórcio por causa da Pitol. Que a Pitol estava numa expansão grande, né? A agência estava numa... Quantas lojas tem a Pitol hoje só para... A gente vai inaugurar a 27ª agora, mês que vem, de início de maio agora, em Joinville. Joinville, que é a segunda de Joinville, né? Isso aí. Então eu vim para a Pitol já para inaugurar uma loja quando startaram a grande mudança ali de visão, né, do negócio para a expansão, que foi em Brusque em 2019. Que ali que foi a visão assim, cara, vamos expandir. Eles né, fizeram um estudo de varejo bem grande, uma pesquisa bem aprofundada, e aí a gestão falou, não, a gente vai expandir, a gente acredita que a gente tem um formato, né, que eu falo, tu cria ali um formato que é replicável, eles acreditaram nisso e está dando muito certo. Ô, Fer, deixa eu fazer uma pergunta, né? Tu falou antes que, antigamente, no exemplo do teu pai, o foco muito era vender, né? Ou seja, olhava a última linha lá, quanto que vendia. Não tinha, o que eu falo assim, né? Na época, o princípio do varejo não tinha o cliente como foco. Tinha a venda Era como venda, foco. tinha que vender. É isso aí. Então, tanto que acho que nem tinha cadastro de cliente, nada, o cara comprava. Então eram outras épocas, né? Ela é como fonte de pesquisa para isso, porque um momento que o Brasil vivia uma hiperinflação, estava muito mais ligado a você ser um gestor de estoque, compra e trabalhar esse... Ali que tu ganhava dinheiro. Ali que era o dinheiro. Mas tudo era dinheiro. Não tinha causa, o varejo não tinha uma causa. Hoje tu tem a Patagônia fazendo um negócio absurdo, né? Que é o varejo que não precisa ter resultado financeiro. Então não existia causa no varejo. Hoje o varejo é muito mais completo e complexo. Então na época era tudo para vender. E aí se usava de muitos artifícios paralelos ao negócio, que hoje a gente entende como principal, que é o cliente. Deveria sempre ser assim. Mas não era assim como se pensava, né? Então, calça jeans. Tá barata a calça jeans, vamos comprar um monte de calça jeans, vamos vender calça jeans. E estoca. O povo quer comprar calça jeans? Não sei, mas a gente tem barato, o povo vai comprar. Hoje, se eu quiser vender calça jeans, a pessoa não quer comprar, por que eu vou falar? E antigamente o estoque tinha uma visão diferente também, né? Por causa da inflação, né? Então você comprava muito bem, o que tu comprava a daqui 2 dias 10. estava né, 1,50. Então tu comprou tu já vendia 2, porque a inflação estava acompanhada. Então era muito isso, o varejo de moda, né? O varejo de acessório, de calçado, estava muito envolto a isso, né? Tecido, na época tecido se vendia, né? Porque as pessoas faziam em casa, faziam roupa, né? Hoje não faz mais nenhum sentido. E tudo era muito baseado em durabilidade, né? Isso também é uma coisa engraçada que o varejo mudou. Fast fashion hoje é uma coisa comum. Explica pra galera o que é o fast fashion. Então, no princípio, né, lá do varejo, marcas como Brim Coringa, marcas muito tradicionais. Brim, cara, né? Brim é o princípio do jeans, né? Do denim, né? Sim. Inclusive, uma vez as pessoas falavam assim, compra um Brim, né? Tipo, comprar Omo, né? Exatamente. O Brim é uma marca, na verdade. É uma marca do jeans, de denim, né? Que é a base do jeans. Então, se comprava isso, se fazia uma roupa que durava, tipo, muitas gerações. Então, lembre, hein? Muitos vão lembrar que usaram as roupas... O filho nascia, comprava a primeira roupa e mais 4 gerações usavam a mesma roupa. E cortava e fazia, emendava. A mesma peça e a peça durava. Hoje não existe mais essa preocupação, porque a coleção, né? Nos anos 90 começou a vir essa tendência de coleção. E a Foi coleção, quando? Anos 90, mais ou menos. É a moda nos anos 90, no Brasil. Ela começou a ter essa pegada mais de coleção. E as coleções foram ficando cada vez mais curtas, né? Antes era inverno e verão. Inverno e verão, depois primavera e inverno. E hoje são 6 coleções por ano no Brasil. 6 em média. São 6 coleções. E aí muda os estoques das lojas, né? Muda o estoque, né? A maneira de ter o estoque. Conforme o posicionamento da marca. Então tem marcas que sim, que vão trocar a coleção completa e porque ela está vendendo o ultra fashion, né? A última moda. Tem marcas que vão no tradicional e conseguem ter tendências. E tem marcas que só vendem o tradicional. Então depende do posicionamento da marca. Ela vai acompanhar essa pegada, né? da coleção ou não. Então, na Pitol, a gente hoje tem o básico, né? Que é um exemplo, né? Eles
são muito fortes em ter aquilo que você imagina que ela tem. Porque para o nosso cliente é importante ele ter a segurança que ele vai lá e comprar e vai encontrar. Essa é uma das coisas que eu acho mais importante. Quando um cliente sabe o que ele tem naquela loja, sem ele não sabe como ele sabe, mas ele sabe. Vou te dar o exemplo do Pitol Calçados, é você saber que lá vai encontrar até o calçado. Um exemplo, isso. Mas tem que ser específico, assim, não pode ser genérico. Eu sei que na Pitol eu encontro bota lançamento em março, quando começou o esfriar. Ah, entendi. Eu sei que na mais Pitol específico. eu encontro pantufa. Então, se o cara pensa e tem essa memória afetiva e ele for lá e cada vez que ele vai lá tem... Você continua mantendo esse cliente. Essa é a aquisição mais barata que tem. Que tem aquele gatilho do cara. Deu problema, ele vai lá. Tenho necessidade, vou lá. Tenho desejo, vou lá. Eu acho isso tão básico, tão simples, eu acho tão importante, porque é isso. Essa é a aquisição mais importante. O cliente saber que tem as coisas aí do jeito dele, que tem toda a jornada assim, né, facilitada. Se ele tem essa consciência, ele está adquirido. E qual a importância do marketing nisso? É o marketing que causa isso na galera? Tudo é marketing, né? A loja é marketing, então o ponto de vendas está aliado a marketing, sim, é o marketing que vai fazer essa sensação acontecer. Mas o marketing ligado no sentido macro da palavra, né? Porque um vendedor, quando ele está atendendo... Está comunicando, né? Exatamente. Ele está comunicando. Né? Essa é a mensagem. Quando um vendedor está falando com o cliente, ele é um comunicador da loja. É marketing. Eu costumo falar em vendas, né? Que todo mundo no processo da empresa, ele é um agente vendedor. Ou ele ajuda a vender ou ele atrapalha a vendas, né? Inclusive, quando o cara chega no caixa pagar o boletinho dele lá, pagar o carnê, naquele momento lá, tu pode ter um agente vendedor ou que atrapalha na venda, né? O serviço hoje que está muito alinhado à venda, né? Hoje a gente entende que loja ela tem o produto. Isso é base. O serviço é o que vai fazer a decisão, né? Porque imagine numa jornada de uma compra hoje de um cliente novo, como ela é longa, complexa, comparada ao tempo que a gente estava falando, né? Perfeito. Porque antigamente, beleza, tu tinha lá... Eu sempre dou um exemplo, que é um exemplo bem interessante, mas é um exemplo bem simples. Nos anos 80, John Deere anunciava tratores no Jornal Nacional, né? Tu pensa... Que absurdo pensar isso, né? Quantas pessoas compram um trator? Para quantas pessoas estavam assistindo o Jornal Nacional, né? Só que para acertar o cara tinha que mirar grande, um tiro absurdo para acertar uma formiga, né? Porque não faz sentido, né? Hoje tu nunca vai ver uma... Só que daí como é que tu acerta a formiga na época? Pois é, e olha como era complexo, né? Hoje é muito mais tranquilo você conseguir falar com o cliente. Os nichos, né? Tu começa a nichar a comunicação. Tu começa a ter muito mais fácil. Se você tem a habilidade de entender qual é o nicho, porque também a questão do julgamento, né, do cliente, do tipo de nicho é muito perigosa, então... É o que o cara tá te falando da maneira direta que ele fala, não é a tua interpretação sobre ele. Ou seja, para que eu consiga fazer uma análise de nicho, eu tenho que me despir das minhas crenças. Muito. Seria mais ou menos isso, né? Porque a gente tem uma mania, né, de olhar um cliente quando entra, e essa todo mundo já passou, né? Você entra numa loja, a pessoa tem uma avaliação, uma pré-avaliação. Ela faz uma leitura, né? Eu que gosto de estilo adventure, assim. Então o cara entra para mim, ele acha que eu vou querer comprar uma bota adventure. Às vezes eu não quero isso. Mas o que eu gero pode fazer isso. Essa descrença, né? De você soltar isso. E é difícil para vendedor isso, né, cara? Para vendedor não, para todo mundo. Todo mundo. Eu vejo muito no marketing hoje, Fer, a galera tendenciando ao consumo do que ele consome. E agora, como nós temos muitos nichos de comunicação, por exemplo, você é um cara que curta o TikTok. Então eu vou lá fazer uma campanha publicitária, a primeira coisa que vem na cabeça em redes sociais é o TikTok, né? Porque eu curto aquilo, né? Entendeu? Então eu vejo é difícil, cara, replanejar. É muito difícil. Eu falo que é uma briga diária, porque é isso que a gente estava conversando, né? Hoje o resultado está muito mais visível. Eu acho que hoje nunca teve tanto dado bom para você tomar decisão e tão rápido. É muito simples hoje, né? Se for pensar. Não, é complexo o teu dado, mas a decisão é muito simples. Baixou meu fluxo, tomo uma ação, essa ação começa a ser tomada de uma maneira, aumentou meu fluxo, eu entendo. Então, quando eu penso em marketing, no nosso caso físico é fluxo, no digital também. Então, não existe mais online físico, né? Hoje é fluxo, que a gente chama de tráfego digital e chama de pessoa entrando na loja. Fluxo de loja. Quando tu fala de fluxo, é realmente o que a gente falou agora. Se for olhar o site, é quem acessa o site. Na loja é quem entra na porta. Tráfego e... Então a gente já tira essa mudança, né, de pensar em tráfego e fluxo, a gente fala fluxo. E hoje é importante, né, essa questão de branding mesmo, de marca, porque tem muita concorrência. Numa época que só tinha uma loja de calçados, uma de roupa... O cliente nem tinha opção. Preciso de roupa, vou naquela. Tenho duas. Vai numa, deu experiência ruim, vou na outra. Foi na ruim, volto para essa. Ficava naquele negócio. Hoje, se tu perde um cliente... E hoje o próprio cliente hoje ele entra numa paralisia decisória, né? Porque quando ele precisa, preciso comprar sapato, aonde que eu vou? O cara tem uma imensidão de opção, daí tu tem mais online ainda, né? Que o online também te vem na cabeça na hora, dependendo da tua necessidade. Né? Tem o estoque infinito, eu falo que tem o varejo infinito, porque tu tem
é infinito, né? Online, opções são... E numa cidade pequena você tem isso, né? Não é uma coisa mais das cidades grandes que você saía. Hoje uma cidade que nem 3, 4 mil habitantes tem acesso a qualquer loja. Sim, qualquer loja, sim. Então, essa horizonte ficou mais nivelado, né? Qualquer experiência de uma cidade grande que nem São Paulo, ou de uma experiência que nem um outro país, você consegue ter no dia a dia aqui, né? E tu falou de uma coisa que é muito difícil no varejo, que é você controlar o fluxo, ou ter acesso à informação de fluxo, né? Porque se nós pegarmos o varejo hoje no geral, cara, talvez as grandes redes, algumas redes um pouquinho mais que olham para a informação, né? Imagina o pequeno, como é que o pequeno faz hoje para entender a questão de fluxo? Como é que ele faz? Ele conta? Ele tem algum software, algum aplicativo que ele possa olhar o resultado? A melhor tecnologia que existe é a experiência corpo a corpo. Tete a tete. Né? Não tem como, né? Você tá ouvindo o teu cliente falar alguma coisa. Eu tenho uma tese sobre caixa que depois a gente vai conversar sobre ela. Mas a melhor experiência é você, o cliente falar. Só que isso não é escalável, né? Tu não consegue falar com todos os clientes. Então, que bom se houvesse, né, a possibilidade de você conversar com todo cliente e falar, olha, não gostei da luz, não gostei do som, tava a loja muito fria. O produto que eu queria não tinha, não tem o meu número. Pô, as variáveis que vão fazer o cliente ter uma experiência ruim numa loja. Mas isso não é possível, não é escalável e não é mensurável você criar tendência, porque fotografia, né? Eu fiz uma pergunta e uma foto. Se no mês que vem eu fizer a mesma pergunta... É outra foto. É outra foto. Mas se eu sei a diferença entre essas fotos, eu consigo ter um cenário de tendência. Né? As variáveis. Então, ter essa continuidade de dados é muito importante. Porque isso tu traz o quê? Ganho financeiro, porque tu toma a decisão mais rápido e mais certa. Tu não fica testando. No varejo, testar tá caríssimo. Então, observa... Testar tá caríssimo? Olha o que aconteceu nos últimos 10 anos. Todo mundo testou tudo, né? Tudo entendi, era possível. entendi. Testava, bota e-commerce, tira e-commerce, muda a plataforma, milhões e milhões, grandes varejistas, o pequeno investindo hoje não dá mais, né? Margens apertadas, né? Foi, né? Depois, pós-pandemia, aí deu uma equilibrada nisso. Então, eu vejo que essa volta do tete a tete é importante, só que não é escalável. Podemos chamar isso de humanização, talvez? Humanização, com certeza, porque as pessoas querem ter contato. E contato não é falar com a pessoa o tempo todo, né? Isso é importante, porque hoje tem um jeito de você ter contato com a pessoa. Estar próximo sem estar. Estar próximo sem estar. Porque tem um público que não quer ter contato, você tem que ter muita habilidade hoje em leitura para ver o que o cliente quer. Mas voltando, né, à questão do ponto ali sobre que tecnologia, né? Sim, hoje o pequeno varejo, a loja que tem um funcionário, ela consegue ter tecnologia acessível que vai fazer a diferença na decisão. Por exemplo, o básico, quantas pessoas entram na tua loja? É essa informação mais importante para o marketing. Porque é fato que a gente está lá pensando em estratégia de marketing e o marketing está muito ligado ao quê? Ao glamour do varejo. Porque ele vai fazer assim... A marca A lançou o produto iPhone. O iPhone é legal, né? Já tem na loja. Tu sabe tudo que ele faz. E aí tu divulga isso com com todo o glamour que pode ser. O cliente vê aquilo, vai e acontece e tudo mais. Entrou na loja. O varejo, marketing, é esse passo. Entrei na loja. Aí tem começa a continuidade da jornada, é o que vai acontecer na loja. Então, beleza, o produto tem que estar disponível, o sorriso da vendedora, né, o checkout ali ser muito rápido, tem várias variáveis. Porque pode ser que não converta. Ou seja, então, o cara entrou pelo desejo, porque ele de alguma forma foi impactado. No digital é muito fácil fazer o ROI, né? Sim, total. Tráfego, conversão. Então, no e-commerce, eu invisto se eu gerei R$1 de resultado porque foi até o final, não abandonou o carrinho, então 1. Ou, enfim, né? As contas podem ser muito, muito abertas para os dois lados. Mas no físico, a gente está tentando descobrir isso que o digital está ensinando para a gente. Porque o digital revolucionou o jeito de a gente medir as coisas, né? Então, buscar esse ROI real é o quê? Pô, eu invisto R$100 numa campanha. Quantas pessoas essa campanha me trouxe? E você trouxe, né? Você trouxe o fluxo. E essas são as crenças que a gente acredita, né? Porque, cara, nasci no varejo, tá? Tu começa a achar que sabe tudo e, na verdade... Não é bem assim, né? Porque tem muita coisa que é crença e essa palavra eu acho que a gente tem que falar dela, insistir nela, porque a gente tem muita crença. Tem. A gente tem muito bloqueado, não sempre, sabe? A gente fala que não, né? A gente é jovem, a gente é mais, né, tal, estuda. Mas tem que ter um negocinho, tem uma chave na mente que tu tem que estar ali brigando com ela. Não vou insistir no que eu acredito que isso é... Cara, quando tu acredita muito, peraí, opa... Talvez para você, outdoor, não faça sentido, mas para o teu cliente que está caminhando lá na praça e vê o... Exatamente. Cada estratégia, cada cidade... O varejo mostrou isso novamente, né? Que ser regional é importante. Começou esse padrão, né? De
deixar tudo homogêneo, né? Todo mundo ficou igual, Nordeste e Sul, a mesma coisa, não dá. E as próprias grandes varejistas, né, começaram a mudar muito. Eu falo até com a minha família, né, com meus irmãos que trabalham em redes. Estão mudando. Então, eles estão começando a pensar, porque precisa. E isso que está fazendo é o cliente, porque o cliente agora tem uma voz que ele nunca teve também, né? Como eu falei no começo, vender. E hoje o que o cliente quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E, no nosso caso, no preço que ele quer. Eu ia dizer até o preço que ele quer, né? Porque o bicho vai cobrar preço. Né? Exatamente. E uma coisa interessante, Fer, que essa semana eu estava... Colocamos um contador de fluxo num cliente que eu faço hoje, legal. Projeto de expansão. E, cara, sentei na mesa a primeira vez e mostrei para ele os números, porque ele estava com a plataforma e falou, tá, mas o que a gente faz com isso agora? Mostrei duas coisas para ele. Ticket médio, né, que ele já tinha no software, mas ele nunca tinha feito. E outra coisa que era a conversão, a taxa de conversão. Conversão é... Cara, e quando ele começou a ver a conversão, teve um dia específico, nós tivemos uma variação de 7% a mais. De um dia para outro. De um dia para outro. Tipo assim, ele tinha uma média, por exemplo, vou chutar aqui os números, tá? De 35% de conversão, ou seja, a cada 100 clientes que entravam na loja, 35 compravam. Isso. E de repente, um dia, especificamente, ele teve 42% de conversão, 7% a mais. E o que ele fez nesse dia? E aí eu falei para ele, cara, o que você fez nesse dia? O que aconteceu? Cara, eu não lembro, deixa eu pensar. Daí foi pego aquela linha e falei, cara, vamos relacionar o que tu fez de diferente. E aí descobrimos uma coisa. Né? Um dia antes, ele tinha desligado uma pessoa. Entendeu? Nossa. Ele dizia, olha só, então com uma loja pequena, né, um varejo pequeno, ele tinha desligado uma pessoa e a gente entende que aquilo afetou psicologicamente as pessoas e até mesmo que conseguiu, entre aspas, talvez resolver um problema de algumas pessoas. Sim, sim. E a conversão subiu, ela não caiu depois para os 35. Ela ficou entre meio. Mas naquele dia específico, um dia depois, a conversão foi 7% a mais. E aí a pergunta que eu fiz assim, cara, e se nós conseguirmos pegar esse 7% a mais e entender que nós não vamos ter que mandar embora uma pessoa todo dia para ter 7% a mais, mas pegarmos o que as pessoas fizeram especificamente, porque elas fizeram alguma coisa a mais. Exato. Alguma coisa elas fizeram. Será que elas atenderam melhor? Será que elas mostraram melhor? Será que elas tiveram mais tempo? Será que elas estavam mais sorridentes? O que aconteceu naquele dia, né? Então, olha só que loucura. Mas por quê? Porque nunca tinha sido olhado uma taxa de conversão. Daí eu falei assim, cara, e se nós colocarmos uma meta de aumentar 5% a taxa de conversão? E se nós colocarmos um bônus a mais, um upgradezinho na comissão, se chegar acima de 50% de conversão, tu entendeu? Falei, só que ele só vai fazer isso porque tem números? Porque se ele não tivesse números, ele não conseguiria fazer, né? A conversão, ela... é o jeito mais rápido, direto para você melhorar resultados. E simples, né? Simples, né? Exatamente. Olha só, 7% é muita coisa. É bastante coisa. 7%. E aí tu conseguiu ainda comprovar que não foi um pico, porque... Vou dar um exemplo, né? Tu falou de loja pequena. Sabe uma coisa que aumenta a conversão imediata? Fluxo de conversão. É um segredo, mas é um segredo que... Ah, cara, segura contigo, velho. Eu vou contar só no final. Então, no final eu vou contar o segredo que aumenta o fluxo imediato quando você liga... No pequeno varejista. Até no grande, tá? Você liga ele e ele aumenta o fluxo e a conversão na hora, imediato. Caramba, velho. É um segredo grande. Então, pro final, eu vou contar só no final. Então, o cara que é varejista agora, prepara o lápis e a caneta. Porque realmente é interessantíssimo, funciona e é comprovado, tá? O que eu tô falando não é crença, porque se fosse pedir para mim fazer isso, eu não faria. Não, isso já passou o tempo, eu falaria. Pô, agora até eu fiquei curioso, velho. Não, essa aqui vai ser a chamada, então, né? Pô, agora tu foi sacana, velho. O que vai ser, né? O que faz aumentar o fluxo imediato ligando um botão. E qualquer varejo? Qualquer varejo. Não pode agora não, é impressionante. Não, qualquer varejo, qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha porta aberta para público. Aí vamos ser específico para não ficar tão genérico, né? Porque eu gosto de ser... Então, público ali B, C, D, E. Olha aqui. Nossa, B, C, D, B. E o A... Tem outro segredo. Ele fica meio reticente, mas ele vai. Então, você liga um botão e no instante, em segundos depois, ele começa a atrair fluxo. Galera, dizer um negócio pra vocês, cara. E esse fluxo se converte em conversão. Ele motiva todo mundo. É um negócio maluco. É o segredo de hoje. Viu, Fer, dizer um negócio? O cara é estrategista aqui, cara. Vai abrir o coração dele. Eu vou falar, hein? Isso aí é uma pergunta, é uma resposta de milhões, cara. É uma resposta de milhões. E ela foi comprovada com o contador de fluxo, que para nós, no final eu vou contar, mas eu vou contar a história, por que esse produto aconteceu. Essa chave virou. Oi, o meu... Porque a gente começou a fazer exatamente isso. Por que aumenta o fluxo? Por que a nossa conversão média... Entendi. Saiu uma pergunta em um momento... Foi a mesma discussão. Tela, gráfico, olha aqui, mas por que nesse dia específico... é comprovado. Aumentou a venda. Caramba, velho. E não foi em toda a rede. Então eu tenho 27, a gente tinha 25 lojas na época, e só aquela loja aumentou. Pô,
A gente tem lojas muito próximas, então um dia de mais frio, automaticamente aumenta Sim, o daí ticket médio é o e tal. pico, é o pico, né? Então a gente foi tirando tudo isso. E aquela loja tinha um pico, que no caso não era 7, mas era 4,5%, que para Porque nós... é muito, né? Muito alto. As nossas versões são muito pequenas, a gente fala de 1%, meio, 2%, 4%. E nós não descobrimos. Naquela ocasião, depois foi descoberto. Porque foi feita análise e tal, e beleza, produto. Aí o que eu começo a analisar? PDV, será que tinha lá na frente uma banca, alguma coisa? No rádio, alguma coisa aconteceu? Nada, tudo medido, não tinha motivo. Passou-se uns dias, aconteceu de novo. Um pico lá, na mesma loja. E que loucura. Ué. Cara, então tá, no final tu vai falar sobre isso aí, cara. Então comprovamos, vamos buscando esse negócio. Mas a decisão é essa, é esse papo simples, né? O que está fazendo acontecer? Porque isso está dando certo, vamos replicar e vamos insistir nisso. Que o inverso é verdadeiro, né? Começa a diminuir minha conversão, alguma coisa está errada. Então, no começo lá, meu pai, né, os antigos falavam que era um monte de coisas, menos eles. Sim, é externo, era economia, governo, tudo podia ser, menos eles. Hoje, se eu entendo que o fluxo está baixo, eu tomo uma atitude muito mais rápida, porque o mês está rodando, cada dia é uma meta, minha meta vai aumentando diária para cada dia que eu não bato ela. Opa, vamos ser rápido. Então, eu vejo diariamente essa conversão para poder tomar decisão mais assertiva. Uhum. Então, isso é em qualquer varejo, do pequeno ao Ao grande. gigante, O grande né? ele vai partir para mapa de calor da loja, que é o ápice, né, do entendimento do varejo de moda. É onde a pessoa fica mais tempo. Se a pessoa fica mais tempo naquela região tem calça jeans e tá um valor tal, então é a calça jeans que as pessoas querem. Ou tá com dificuldade de encontrar o produto. Ô Fer, deixa eu fazer uma pergunta, cara. A gente sabe que tem varejistas e muitos empreendedores que eles não têm nem hoje um relatório de vendas. O cara não olha, por exemplo, num relatório de vendas. Ou ele tem o relatório, óbvio, Sim, ele tem o sim, relatório, mas sabe ele não o olha, né? total, Porque são duas macro, coisas. né? Uma coisa é tu ter a informação, outra coisa é tu olhar a informação, né? E ele muitas vezes não acompanha nem a venda mensal. Ele não tem nem meta. Eu tenho hoje, por exemplo, casos que muitas vezes a gente vai dar um treinamento de vendas, eu peço assim, qual que é a tua meta? Não, a gente não trabalha com metas. Ou seja, ele não sabe aonde chegar, ele existe. Ele vai existindo, ele abre a porta todos os dias. Então, assim, tu tá me dizendo que o indicador, a racionalidade do número, seja conversão, seja faturamento, seja ticket médio, ela é importantíssima nesse momento. Senão o cara não tem hoje como competir. Eu acho difícil tu trabalhar, né, no varejo ou em qualquer negócio sem tu ter essa base, né, para tu se apoiar, porque é pouco faturar 1.000. Comparado com o quê? Tu vai comparar sempre com alguma coisa, né? Faturar 10 mil é impossível? É um sonho? Ou... Não, cara, eu tô perdendo a oportunidade de faturar. Eu acho que indicadores, que não são muitos, né? Quais seriam os básicos assim, para o pequeno varejista, na tua Pro opinião? pequeno varejista, eu acho que ele tem que saber quanto custa adquirir um cliente, para ele dar valor. A gente chama de CAC, né? Custo de CAC. aquisição de cliente. E é simples, né? Se eu vendi 1.000 e né, vamos lá, vendi 1.000 e eu investi no marketing 100 e 1.000 me deram 1.000 clientes, me deram 100 clientes, é R$1 por cliente. R$1 por cliente. Então, se eu quiser ter 200 clientes, eu posso fazer uma conta inversa. Pô, se eu investir 200, será que eu vou ter 100 clientes a mais? Bom, se tudo estiver certinho, vamos pensar num cenário perfeito, Perfeito. né? Tempo, temperatura e velocidade do vento ideais, ok. Então, é fácil daí tu tomar a decisão. Pô, eu vou investir mais em marketing porque vai me dar mais resultado. Opa, não é o momento ainda. Eu vou corrigir algumas coisas para poder investir. Começa a ter decisões mais assertivas nisso. Tá, então o primeiro é custo de aquisição de cliente. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Tá. A aquisição do cliente. O segundo é retenção, para mim. Tá. E aí, Como que faz uma taxa de retenção hoje? Ou existe uma taxa? Como é que hoje mede a gente isso? tem, através de algumas ferramentas, cada loja vai ter um jeitinho, né? Antigamente existia uma ficha. Meu pai lá tinha um fichário. fichário. Que Quanto legal. mais amarelo o fichário tivesse, as fichas... mais ele tava retenção, usando. mais retenção do cliente tinha. Caramba, velho. Pantone amarelo, velho. Hoje você paleta amarela. tem, né, o crediário, que é uma base, o cartão, você tem várias maneiras de você identificar o cliente. Se você não identifica o cliente, não vai conseguir saber nunca a tua retenção. Cara, quero voltar um pouquinho pro fichário, cara. Agora vem Cucô. Olha que loucura, velho. Através do fichário. Gente, quem tem mais... Eu sou Não, quem é jovem não vai entender. Ele pode até passar pra frente umas 15 segundos a mais lá. Mas o fichário, ou seja, quanto mais amarelo o fichário, mais eu tenho retenção de cliente. Isso mesmo, porque, imagina, era tudo, né, analógico, então você ia lá, era um Sim, caixa era aqui, literalmente um negócio assim. atrás tinha ali o negócio, eram fichas por A, B, C, então quanto mais amarelo, mais retenção. Se a ficha estava branca, o cara não voltava, porque cada vez era feita uma ficha. Por incrível que pareça, antigamente se fazia muita ficha. E ele botava lá os dados. Alexandre veio, É isso aí. telefone, o endereço dele, Às e vezes aí você e ali estavam as compras dele, e aí ele colocava no negócio.
Se aquela ficha nunca mais fosse tocada, ela ficava branca. Ele ficava amarela por causa do sujeiro, do cara Aí, tirar ela. Quanto mais amarela, é que essa é uma coisa do varejo, poucas pessoas, só quem é do varejo vai entender super bem isso aí. Quanto mais amarelo tivesse esse fichário, mais amassado, mais a retenção. Então, quando tu vê um fichário muito branco, ó, isso aí não tem que estar conquistando o cliente todo dia. Que é uma coisa... E agora o cara pode fazer isso no software, por exemplo. Hoje, software. Então, identificar cliente é uma coisa básica, né, do negócio, do varejo. Então, hoje tem uma série de restrições com a LGPD, enfim, mas você tem como pedir para ele informações básicas. Uhum. E você saber, cada vez que esse cliente volta e quando ele não volta, por que não está voltando, é um jeito mais fácil, mais direto, né? Você consegue fazer uma coisa básica, que é ligar para ele, né? Do que você ficar chamando né? Fazendo campanha de ads aí para todo lugar, que é caríssimo, é difícil, você corre riscos, né? Diversos. Então, hoje, identificação de cliente, para mim, é uma coisa importante. Depois é a conversão. Isso é uma opinião do Fernando, tá? Conversão, sim, mas essa é a ideia mesmo, cara. Acho que aquisição de cliente é um negócio que a gente tem que estar olhando muito. Retenção muito, porque as duas coisas estão ligadas. Uhum. A terceira é conversão. Pô, eu fiz toda a jornada, né? Ele foi impactado lá, não sei o que lá, ouviu aqui, viu lá, foi no patrocinado, viu no TikTok uma brincadeira, entrou na loja. Gente, a conversão tem que ser o máximo possível. O máximo próximo de 100, no caso. Ele foi adquirido, né? No marketing, pro marketing foi adquirido. Ele não foi convertido ainda em venda, mas ele está dentro da loja. Uhum. Então, esse PDV, esse cenário, né, de recepção desse cliente está muito alinhado. E aí vem essa questão de serviço, que é uma coisa que eu brigo muito. Eu acho que a aquisição de cliente está muito ligada ao serviço que ele recebe na loja, mesmo quando ele não quer comprar. Vamos pegar o exemplo de serviço e atendimento. Atendimento é serviço. Vamos lá. Qualquer coisa. Isso é até piegas falar, mas vamos lá. A última experiência que você tem, a última, né, a sensação que você tem numa relação, numa amizade, numa conversa, numa festa, é a que memoriza mais fácil. Então, por exemplo, serviço. O principal serviço varejo, todo varejo tem serviço, chamado caixa. Caixa é serviço. Uhum. Então, vamos pegar do básico. Vou lá no mercado, pego o meu carrinho, passo no caixa e serviço. Todo autônomo, não tem uma pessoa. Você vai ter serviço no sentido de pagar conta. O serviço é autônomo, mas perfeito, é serviço. Mas é serviço. Que é o quê? Não quero, passei rápido, botei um botão, passei o cartão e tá pago. Pô, serviço bom. Mínimo de atrito possível. Cara, porque é pra isso, né? É pra tu não ficar clicando muita coisa. Então, caixa, pra mim, é o primeiro... É o ápice do serviço. Porque ele tem que ser bem feito. Porque vamos pensar na experiência... Estou falando muito aqui do varejo nosso, né? No varejo de mercado, moda. É fato que se ele tem uma boa experiência no caixa, você pode captar, inclusive, uma má experiência que ele teve na loja. Então, por isso que o caixa, para mim, é um negócio importante. Exemplo, não encontrei o produto. Não encontrei o produto que eu queria. Atendi. O açougueiro foi mal educado. Da menina, o negócio, a temperatura estava alta, o som estava alto, o som estava baixo, o elevador não funcionou. Eu não sei, tem tanta variável hoje que a gente mede, e eu vou falar, quando é variável, a gente faz a pesquisa, são mais de 200 possibilidades. 200 possibilidades? Sim, é um número absurdo. O cara pode reclamar no papel higiênico que não tem no banheiro. Pode reclamar do papel higiênico, do cheiro, pode reclamar, né, da disposição. O provador, ele sentou, ele achou muito duro, a espuma muito dura, ele acha que aquilo é um problema. 200 tipos de variáveis? 200, mais de 200. Mais de 200. A última vez que eu tenho uma planilha que eu controlo isso, porque é bom olhar para aquilo. Ele te ensina muito? Porque coisas pequenas que ele coloca lá que realmente são irrelevantes, mas tem coisas que parecem irrelevantes. E quando eu vou fazer, né, visita à loja e tal, tipo ontem eu estava, né, visitando, analisar, rever isso me faz olhar na loja com outro olhar, né? Ou seja, tu tem 200 pontos de olhar. Eu não sou o cliente, né? Sim. Porque o cliente tem muito mais sensações e ele está sendo impactado por um mundo de coisas, né? Imagina, ele foi impactado por uma série de coisas. Então, ele saber, né, que pode encontrar esse atrito que ele não imaginava não encontrar, seria muito bom. E ele falar é um milagre. Porque isso tem acontecido também. Cada vez fala-se menos na loja. Por que tu acha que o cliente fala menos? Porque ele não tem abertura? Porque hoje o digital, né? Entendi. O digital hoje se tornou muito mais fácil. Hoje tu quer que repercute, você quer ter audiência, você quer polêmica. Então, antigamente ele chamava o gerente, né? Quem nunca ouviu falar isso? Sim, quero falar com o gerente. Não, nos filmes, né? Eu quero falar com o gerente, pô. Esse era o jeito bom. E isso era maravilhoso, né? Porque ali tu tinha oportunidade, a dificuldade virava uma oportunidade. Eu acho que cada problema que tu tem na rede digital, né, de risco, de caos, é uma oportunidade, porque você pode corrigir o teu processo e também você pode fazer aquele cliente virar um fã da tua marca, porque tu liga para ele e fala, olha, resolvi o teu problema. Você tem razão. Então, seja genuíno. Eu sei que tu faz isso muitas vezes, Eu faço isso o tempo todo, cara, porque eu acho que ali tu pega muito insight.
Olha que loucura. Então aconteceu até ontem um caso de uma... Quarta-feira aconteceu uma questão do elevador. A pessoa foi numa loja que não identificou o elevador, tem elevador, e reclamou, foi na rede social e reclamou lá. A loja não tem acessibilidade e tal. E a loja tinha acessibilidade? Não, a loja ela é a nossa melhor loja acessível, vou dizer assim. Ela é muito acessível, com tudo, assim. Foi aumentado de 90 para 1,20 todo o espaçamento né? Tudo pensando na acessibilidade. E eu falei, nossa, que pena, mas erro nosso, alguma coisa não estava comunicando, a seta, não sei, mas vamos ligar para ela. Aí liguei para ela, né, direto mesmo, telefone, mandei uma mensagem, expliquei com ela, pedi se podia ligar. Ela disse, não, pode me ligar, liguei. E expliquei qual era da rede e tal. E aí ela foi explicando. E, na verdade, era uma outra dor dela. Não era nem da acessibilidade. Não era essa dor. Mas, enfim, né? O dia dela estava turbulento e ela realmente não se identificou. A gente chamou ela na loja, mostrou o elevador ontem. Pessoalmente, ontem eu mostrei para ela. Ah, tu mostrou pessoalmente para ela? É, porque coincidentemente eu estava nessa loja e deu tudo certo. E aí ela ficou... Só que... Isso que eu falo. Qual foi o sentimento dela? Ela ficou encantada com esse ponto de valor, né? Que legal. Então, pro varejista, gente, valida em cada negócio. Cada reclamação merece ter. Eu acredito que sempre toda reclamação é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade. Não, cara, ela virou o quê? Ela virou fã da marca. Ela não imaginava, né, que uma rede... Porque isso é muito DNA, realmente, da Pitol, né? Esse cliente é um cliente da Pitol. E ele foi muito feliz, assim, né? Que legal, cara. De ter virou um advogado. A sorte e virou advogado. Virou advogado da marca. Então, experiência de cliente, para mim, tá ligado a essas coisas muito básicas. Ah, vamos lá para o ápice da experiência do cliente, digital signage, coisas... Né? Claro que isso é importante. Mas a gente fala nisso como se a gente já fizesse tudo muito bem feito. Uhum. E a gente ainda tem deficiências em coisas muito básicas no Brasil. Né? Hoje, eu viajo bastante, gosto de viajar e tal, e eu vejo, assim, coisas muito legais fora. Eu falo, nossa, isso aqui funcionaria muito bem no Brasil. Só que tem coisas antes, né? Nada adianta tudo aquilo se você não faz... o básico ali, né? Que é o sorriso, que é ser receptivo, que é ter o produto, que empatia genuína. Eu falo muito da empatia genuína, né, cara? Eu quero ter aquela empatia realmente genuína com a pessoa. Né? Eu acho que vai voltar muito, assim. A gente até tava falando, né? Tem coisa a mais anos 50 do que a gente tá fazendo aqui agora? Bate-papo, cara. Um bate-papo com um microfone, um pedestal. Informal. Era informal, né? De uma maneira que você tava falando. Deixa eu dar uma aspas aqui, eu só vou deixar claro que o Fer veio bem mais bonito do que tá aqui, né? Tu lembra? E aqui todo arrumadinho e tal. Daí ele falou assim, vou tirar porque esse não sou eu, né? Tá aí agora mais informal. É verdade. E é isso. Então, eu acho que essa questão de ser genuíno, as pessoas estão percebendo isso, o nível de inteligência e conhecimento é outro, né? Então, o negócio da fila para fechar, né? E aí o caixa tem a questão da fila. Há 10 anos atrás, tu ia para uma fila de mercado, tinha 7 pessoas na tua frente, 10 pessoas, você ficava tranquilamente esperando. Estava tudo bem. Tu ficava ali. Qualquer pessoa, nível A ou nível E, esperando. Hoje, se tiver 3 pessoas, tu pira. Tu abandona o carrinho e vai embora e vai em outro mercado, faz muito mais tempo, né, para deslocamento, porque tu não admite mais. Mas o que fez as pessoas perceberem? Gente, tu compra, tu paga em segundos. Tu nem percebe, tu quer levar essa experiência para qualquer lugar. Offline também. E tu viu cada vez mais os mercados com mais checkout, né? Aumentou o checkout, cara. Diminuiu o fluxo, né? E aumentou o checkout. Porque tem muito mais mercado, mas aumentou o checkout. Porque a pessoa não... Cara, abandono de carrinho, varejista que tá ouvindo, né? A coisa mais desesperadora que você tem, se você for uma pequena, uma grande, uma média loja, é você ver perto de uma fila de caixa uma sacola com produto dentro solta. Uhum. Cara, quando se dói no coração, né, cara? Isso, dói no coração. Pare tudo, pega, tire uma foto, reúne a equipe, porque imagine o dano, né? Olha que coisa maluca. Isso acontece o tempo todo, em todo lugar. Posso dar um caso prático meu de ontem, cara? Eu sou um cara que abasteço em posto Shell. Então eu gosto de abastecer no Shell Box, né? No aplicativo. Então eu chego lá, pego o número, eu adoro, e fico conversando com o frentista, né? E eu fiquei conversando com o frentista ontem num posto da Shell, voltando em viagem. E eu falei pra ele, cara, eu vou lá dentro tomar um café. Né? Quando eu abandonei o cara, fui lá dentro, pagar no aplicativo. Pô, o cara terminou lá fora, paguei no aplicativo. Show de bola, tomei o café, cheguei no caixa, né, pra fazer assim, paguei no Shell Box. Não, o senhor tem que voltar na pista, pegar o negócio com o frentista. Eu falei, qual negócio? Porque eu tinha um que ele tinha me entregue, que era do valor, ele veio lá dentro me entregar. Ele falou, não, o senhor pagou no Shell Box, ele vai imprimir na maquininha. Tá, beleza. Eu peguei, saí do caixa, eu fiquei na fila, tinha 3 pessoas, eu fiquei na fila do caixa, cheguei, minha vez, voltei lá buscar pra ele. Eu falei assim, ô Jorge, tu tem lá o tiquezinho do Shell Box? Ah, tu pagou no Shell Box? Espera só um pouquinho aí. Ele foi ligar a máquina offline.
Não tinha conexão. Não, daí eu fiquei esperando um pouquinho lá, fiquei conversando com o Júnior, conversando com ele. Ele falou, cara, vai lá e mostra o pagamento pra ela. Foi lá, voltei pra fila. Né? Porque a mulher ela não foi tão simpática comigo, eu voltei pra fila, porque eu vou tomar um chapoletão se eu não ficar na fila. Né? Fiquei na fila de novo, quando eu cheguei pra ela, eu falei assim, não, tá offline a máquina lá e eu posso te mostrar o aplicativo? Não, eu preciso do tiquezinho. Daí eu falei pra ela, mas não, vê com ele se ele não conseguiu ligar a máquina. Show de bola. Peguei, saí do caixa, voltei lá na pista e pedi pra ele, tu conseguiu ligar a máquina? Não, fala pra ela que tá sem sinal. Eu volto lá dentro e falei pra ela assim, posso te dar uma dica? Tira uma foto do meu celular e pega. Ela queria pegar um documento meu, cara, físico. Nossa. Não pegar um documento, ela queria pegar um documento físico. Não, e não era uma pessoa sem experiência, tá ligado? Era uma pessoa que dava a ver que ela trabalhava na loja há mais tempo. Cara, na soma, o que aconteceu? Eu fiquei 17 minutos no posto. 17. Eu tomei o meu café em 4 minutos. Fiquei 17 minutos no posto. Cara, assim, não que eu vou ficar bravo com a marca da Shell, mas com certeza a próxima vez que eu estiver viajando e passar na frente daquele posto, a possibilidade de eu não querer parar lá é muito grande, entendeu? E eu vejo isso muito assim, talvez 17 minutos há 5 anos atrás, 10 anos atrás, beleza, tu aceitava, deu problema no cartão. Hoje, velho, me desculpa, não tem como. E assim, daí a Shell Box vai lá e faz um aplicativo para ser rápido, né? Para o cara não sair do carro, que é a propaganda que tu vê do cara, o carro pagando, e de repente eu fico 17 minutos na pista lá esperando para que a pessoa imprima um negócio. Esse teu exemplo é tão rico, porque ele é toda a jornada ideal, assim, né? Você tem uma solução tecnológica, rápida, tira todo o teu atrito, e ela é tão boa que você conversou com o frentista. Sim. Criou uma conexão humana. De tão boa que a conexão, você teve uma experiência, vou tomar um café, porque tá legal aqui, sobrou tempo, né? Então, talvez aquele tempo tal, eu vou ganhar consumindo mais. Você entra numa loja, daí você entra na loja porque tu quer um café, porque tu já tinha resolvido o teu problema. E fui muito bem atendido pela mulher do café, muito bem atendido. Então tu já tinha resolvido todo o teu problema do objetivo, que era abastecer o carro. Então ali, a Shell lá fez um aplicativo, né? É sensacional, eu adoro aplicativo. Simples, inclusive, né? Muito simples. Simples, tá tudo certo. O cara, o frentista treinado, né, tu sentiu bem, tu teve vontade de tomar café. É isso que eu falo, tu foi lá, a mulher te atendeu bem, 4 minutos do café tu tomou... E aí, na última ponta do negócio, acontecer isso, tu ficar 17 minutos. Observe como não faz sentido. E isso não é um caso isolado, gente. Isso acontece em muitos lugares. Todo, né? E olha, Fer, eu paguei o café, tomei o café, abasteci, paguei o abastecimento. Então, mais ou menos em torno de uns 10 minutos ou um pouco mais, não foi porque eu não tinha feito algo. Eu fiz tudo como cliente. Eu paguei, inclusive, entendeu? Isso é muito rico e eu falo que aí vem essa próximo assunto que eu acho que é importante, que é o entendimento dos profissionais que estão no varejo. Top. Porque hoje quem vai para o varejo, ainda a gente tem um problema que não são pessoas que se veem como profissionais do varejo. Não tem o que fazer, vai trabalhar no comércio, vai ser vendedor, vai ser... E eu acho que essa vai ser a grande próxima revolução. Não é mais tecnológica, gente. Eu também concordo. Não é relações, mais... né? Porque aqui a gente já está indo legal, a gente está no limite, assim, né? A gente está indo para análise com inteligência artificial de números, vai facilitar a nossa vida, porque a gente tem muito dado, a gente às vezes não consegue, né, ter como concentrar isso de uma maneira, um extrato mais inteligente, mas agora vai ser possível, já está sendo. E a próxima revolução do varejo, que é para a gente fechar o nosso assunto, antes de eu falar o segredo, você... Aguarde, que daqui a pouco eu vou falar. Quer dizer, o segredo ainda não foi falado, né? Não foi falado. Que loucura, né? Mas eu não esqueci, gente. E é impressionante. Então, a grande revolução do varejo é a questão de profissionais do varejo. Porque o próprio varejo não vê isso dessa maneira. Ele não entende ainda que aquela recepcionista, aquela empresa precisa ser investido nela em todas as possibilidades. Em qualificação, em reconhecimento financeiro, em engajamento, em gamificação. Enfim, tem tanta coisa que tu pode fazer E trazer esse cara e ele dizer assim, o que tu é? Qual é a tua profissão? Quando me perguntam minha profissão, eu falo que eu sou publicitário. Agora eu já falo, eu não sou, mas eu gostaria de ser um profissional do varejo. Tipo um publicitário varejista, talvez. Um porque estrategista. Tu é o estrategista, na minha opinião, né? Mas assim, um profissional do varejo, porque, cara, é muito mais importante hoje tu ser um profissional do varejo do que tem que entender de marketing, não estou dizendo isso. Mas é isso, esse é o núcleo do meu negócio. E isso é para todo mundo, é para vendedora, é para menina que repõe, é para menina que faz o cartaz, que tem que entender que ela está fazendo aquele cartaz, que se ele não comunicar, não faz sentido ela fazer, então não faz. Por exemplo, por que o cartaz é amarelo, né? Porque sim, a impressora acabou o toner, ele saiu todo lavado. Tá certo ou errado? E ela coloca, porque para ela saiu ali,
Mas não é para ela. Então, eu acho que essa visão vai ser a grande revolução da próxima, né? Já tem empresas fazendo, existe muito, né? Isso no mundo da tecnologia, esse negócio, né? Que começou aí com esse gás, assim, essa energia da galera que vibra nas empresas de tecnologia. Eu acho que o varejo precisa isso, falta isso. Eu vejo algumas, né, uns insights, assim, outras redes. A Patagônia, que é uma marca que eu estou estudando bastante, porque eles são a utopia do varejo de moda, né? De moda, né? De moda. É utopia, né? Então já pensei na cerveja. Porque, tá, mas espera aí. Mas existem outros, né, no meio aí que estão conseguindo fazer iniciativas sustentáveis, iniciativas de diversidade, iniciativas de lucro, tudo isso, porque varejo sem lucro não tem porquê também. E tudo isso integrado de uma maneira inteligente, fazendo o quê? Envolvendo as pessoas até a ponta. Para mim, hoje, no Brasil, existe uma marca que está conseguindo fazer isso. E tu está usando ela, inclusive. Reserva. Que eles estão conseguindo transmitir lá para a ponta do franqueado ou para a loja própria essa energia. O cara que está lá, ele já pensa um pouco diferente. Estão investindo muito para isso. Não é uma marca que eu... Inclusive das multimarcas também eles estão investindo? Então. Multimarcas. Que as lojas deles lá, são lindas. Começa no topo, na gestão, o representante começa a ter uma visão diferente, o representante, que é o cara que vende lá para a multimarca. Eu cheguei a te falar que alguém da reserva me chama toda semana. Ou o cara 15 dias, alguém da reserva, dando cupom, e a pessoa mesmo que chama, tá ligado? Tem a primeira mensagem automática. Eu fui a Porto Alegre fazer uma pesquisa de mercado mesmo lá no Iguatemi. Iguatemi Shopping lá tem uma loja da Nike, tem umas sinalizações novas e eu queria lá visitar ela. E isso é muito bom também, o varejo hoje tu não precisa mais ir muito longe, né? Daqui a Porto Alegre, em teoria, é perto, e você vai lá e consegue ter as mesmas insights. Depende da pessoa. Tudo, é tu que fica caminhando sempre. Vai. Mas os insights que você tem em Porto Alegre, ou Floripa, ou Curitiba, São Paulo, você precisava ir a Nova York, Tóquio, Milão, né? Hoje tá aqui. Então, e eu tive uma experiência desse profissional do varejo nessa loja. Então, lá um cara entrou, eu vi a loja, me chamou atenção, né? A loja é um conceito deles e tal, né? Uma flagship mesmo, assim, recém. Tá falando da reserva ou da reserva? Reserva. Entrei, não queria comprar nada, o cara não quis me vender nada. Falei, não quero ver, só que vi a loja. O cara começou a me contar a história da marca. Sério, bem consultivo isso aqui, legal. Mas um piazão, gente. Um cara de 22 anos. E eu falei, quanto tempo tu tá aqui? 3 meses. Caralho. 3 meses. E como que tu chegou nesse ponto para me explicar isso? Não, eu fiquei um mês em treinamento. Fui me explicando. Legal. Ali eu falei, nossa. Pra ele, um mês de treinamento. Um mês de treinamento. Quanto custa um mês de treinamento para um cara que tu não sabe se vai ficar um dia, né? Porque... Depois passou o treinamento, jogou no campo, caiu, pisou na bola. Mas o conceito que esse cara entregou, tirou foto comigo, não sei o que lá, no final eu acabei comprando lá uma assinatura que tu compra 3 camisetas. Ah, sim, como é que é? Fiz porque, vou fazer merchan aqui, reserva, faça. Cia Center. Mas foi legal a experiência e tal, e realmente virei um consultor da marca ali, um fã da marca, acabei consumindo aqui. Tu fez uma assinatura que, olha, uma recorrência no varejo, cara. Não, que loucura, né, isso velho? é um podcast só para isso, tá? Vamos fazer mais um, então. É só sobre esse assunto, dessa experiência. Vamos fazer mais um, falar sobre isso. Porque é muito interessante. E é isso. Acho que tá no horário aí, né? Eu acho que sim, né? Que horas são aí, Galo? Não fala hora, só fala aí, ó, 44 minutos já disso. Quanto que a gente fez? 52 minutos, bem legal. É bom. Ô, Fer, só pra gente, antes de você contar o segredo, né? Então, fazer a minha última pergunta. Se eu sou um pequeno varejista, nós vamos ter muitos pequenos varejistas que devem ouvir o podcast. Hoje, né, que nós estamos aqui no mês 4 de 2023, pode ser que ele ouça... O calendário está no mês 4. A gente tá, o varejo é diferente, tá né? no 5. O varejo está no 5, é verdade, né, cara? Hoje, o cara que pensa, né, no varejo nessa data como mês 4, ele não vai conseguir executar porque ele está pensando... O que é o mês 5? É Dia das Mães, né? É o melhor mês do ano do varejo. Da moda. Da moda é o Dia das Mães. Então, a gente já está vivendo... As campanhas estão prontas já? Estão todas rodando prontas. E tal. Prontas, só que esse prontas é um prontas com adaptações, porque a gente depende de uma coisa chamada tempo. Então, é possível que tenha alterações. É para esfriar? Começa a esfriar agora, é isso? A gente torce que esfria, né? Então, a gente tem a variação, é tipo plano A e B, né? Se não tiver frio, vai entrar uma campanha, se tiver frio, entra outra. Ah, tu fica com 2 na manga ali. Porque tu tem que conectar, né? Se tu botar um casacão pesado... Por exemplo, hoje assim, que tá esfriando, amanhã em teoria vai ser hoje top. Hoje tu pode botar um post para uma pessoa, uma blusinha... Que vai dar briga. Vai dar match, né? Da liga. Agora, se eu botar um casacão no dia que tá calor, tu olha para aquilo e fala, nossa, os caras estão em outro planeta, né? E eu não consigo... Quando você trabalha com planejamento antecipado para uma campanha grande, eu tenho que fazer 2 campanhas.
Viu, Fer? A última pergunta minha é sobre qual seria alguma dica do que nós falamos aqui hoje para o pequeno varejista, para o varejista que está lá na ponta Eu acho agora. que tu pega um índice, um indicador, para você que não trabalha com números, e trabalha para buscar ele. Porque quando você descobrir esse índice, você vai querer saber o segundo, o terceiro, e isso vai mudar a tua mente, porque até você não saber o primeiro, você não vê como valor. E isso, o teu cérebro, ele sabe, mas ele está dizendo para tu não fazer isso. Boa. Faça, porque ele vai ser talvez um índice que não é o que tu imagina, e eu não posso garantir porque seria muita presunção, mas busca o primeiro índice. Mas seja genuíno, seja fiel, seja verdadeiro com o que tu vai trazer de dados para esse índice aparecer. Porque quando ele aparece, todos os demais você vai querer saber. Porque É quase um vício, assim, vai querer mais número. Porque o varejista, o pequeno varejista, ele vai ali meio que na intuição, e que é fundamental, não estou tirando isso do pequeno varejista, porque ele está na ponta, ele entende muito mais do que uma agência, do que o especialista. Ele conhece o cliente, ele conhece o produto, ele está na ponta. Então imagine com esse conhecimento todo, ele ter essa outra base. Cara, não tem... É um sucesso, né? É muito legal. E isso vai mudar a tua mente, porque quando tu começa a trabalhar com dados, cara, é muito legal. Você mudou muito, né, nos últimos tempos, algumas visões. 2 anos. Eu tô trabalhando, eu sou um cara muito incisivo, eu sou um cara, né, tem um jeito de falar muito forte, tenho trabalhado isso. E eu tenho muita questão da crença. Eu tenho uma falha, né, porque eu acredito em coisas e eu levo aquilo às vezes como uma verdade absoluta. E eu hoje trabalho todo dia para não acreditar naquilo que eu acredito muito. Que loucura. Aquilo que é muito certeza, opa, peraí. Epa. Você não vai aprender, não. E a gente tem muito conhecimento, muito acesso, Então, use desses acessos, essas coisas com pessoas do teu negócio, seja da CDL, seja da associação, seja do teu vizinho, né? Porque às vezes teu vizinho não vende o que tu vende, mas tem a mesma dor que você. Então, pensem juntos. Mas informação, pesquisar é fundamental, né? Porque e tem muita coisa acessível hoje. Porque a crença, ela cai quando tem dado, né? Então, por isso que eu digo, eu estou mudando na questão de que, cara, não tem. Ó, Fernando, é verdade. E aí tu vai tirando toda essa carga também de tomar uma decisão, às vezes, numa responsabilidade muito grande. Então, o risco, como eu falei, testar tá caro, o dinheiro tá cada vez mais escasso, e você vai tomando isso de maneira mais assertiva. E aí o que acontece ontem lá, o meu cliente, cara, vai colocar contador de fluxo em todas as lojas de Chapecó. Olha aí. Ele vai ter, não sei se ele te chamou já, mas ele vai te chamar. Sim, o Leonardo, vai colocar, né? E ele vai colocar todas as lojas que abrir a partir de agora, vai abrir acho que mais umas 3 ou 4 que estão reformando, ele vai colocar contador de fluxo. Porque ontem, assim, na reunião, ele falou assim, cara... Vai revolucionar. Não, ele tava louco ontem, porque ele conseguiu ver algo que ele nunca tinha visto. Porque para ele, entrava 100 clientes e 100 comprava. Tipo, era a visão que ele tinha. Ele sabia que alguns não compravam, mas não tinha a percepção. Que loucura, né? A conversão existe um número para todos os segmentos, tá? Existe conversão para móveis, conversão para moda, para conversão para mercado, conversão. Então, esse número existe. E quando você compara o teu com um parâmetro, aí tu pode ter um susto positivo ou negativo. Ou negativo, né? Ou até mesmo assim, na realidade do cara, né? O cara se planejar para ter... Mas que maravilha tu saber, né? Eu acho demais. Ele falou ontem. Poxa, ele falou ontem assim, cara, tanto que ele conseguiu ver que dá para ele aumentar o faturamento só mexendo no visual merchandising. É isso aí. E nem em pessoas. Que loucura. Eu falei, cara, faz teste, mexe no visual merchandising e testa. O VM, cara, é o investimento mais barato que tem, porque tu tá com o cliente da loja, o cliente já conhece você, sabe quem você é, e você só ajusta só oxigena espaço, né? É muito bom. Fer, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por ter vindo. Cara. E vamos marcar o próximo, né? Logo a gente marca um próximo, falar um pouco mais sobre alguns assuntos específicos. Foi muito legal, cara. Obrigado por ter vindo. Imagina, e, cara, dá um recadinho final aí, bora. Pedir desculpa que eu falo muito rápido. Eu raciocínio, eu sei que faltam algumas palavras. E um dia me vendo falar, eu fui assistir um negócio desse e falei, cara, eu tinha certeza que eu tinha falado aquela palavra. E eu não havia falado. Então eu queria pedir desculpa porque talvez algumas palavras eu achei que eu falei e não falaram, mas se concentra no raciocínio que aí talvez tu consiga interpretar melhor. Sabe que eu tenho uma frase assim, ó, cara, presta atenção, porque tu vai entender só 80% do que eu falo, mas tu tem que entender 100%. Entendeu? Porque é complexo, né? E eu tenho tentado melhorar isso também. E aí a dica que eu ia dar para vocês, que é uma chave, é uma coisa... Ela envolve tudo que é de mais avançado. Primeira coisa que ela envolve para mim, é o macro do marketing, que chama-se neuromarketing. Tudo é percepção, é sensação, e tudo é isso. Tu não sabe porque tu gosta de uma marca. Tu não sabe porque você faz. E quando você consegue esse nível, cara, é muito legal. A pessoa compra aquilo porque gosta daquilo e ela não...
E ela não é impactada de maneira invasiva, que é um negócio que está te empurrando ali, é um negócio muito legal. Então essa virada que aumenta o fluxo e aumenta a conversão, ela começa com isso. Ela trabalha o neuromarketing do cliente. Então você que está ouvindo, eu vou falar, e depois disso que eu falar, não ache engraçado, porque vai ser engraçado. A gente encerra, tá? Então, muito obrigado. Valeu, querido. Peraí. Vou te apertar a tua mão. Mas o segredo para você ter uma conversão maior, e ela é uma chave, chama-se máquina de pipoca. Máquina de pipoca? Exatamente. Quando você tem uma ação, e a gente descobriu nessa ação, que a única coisa que ela fazia diferente, que dava um pico, era a pipoca. Porque ela, naqueles dias que ela aumentava, ela contratava uma menina para dar pipoca para cliente. E aumentava o faturamento. Calma, vamos lá. O que a pipoca causava? Só que, gente, quando que a gente ia identificar que era isso? A pipoca tem um cheiro que é que nem café. Uhum. E quando você frita a pipoca dentro de uma loja, aquele cheiro ele entra em todos os lugares. Não só isso, ele entra na rua. Não só isso, ele entra no vizinho, ele entra na concorrência. É um negócio de absurdo. E um saquinho de pipoca, quando a pessoa sai na rua comendo a pipoca... O que causa nas outras pessoas? Quando uma pessoa tá vindo, ela vê onde pegou essa pipoca. Que merda. Só que ela tinha muita sorte, porque o saquinho de pipoca dela tinha a marca. Era personalizado. Então não precisava nem perguntar. Automaticamente, na hora que ela ligou um botão chamado máquina de pipoca, que você coloca na tomada, joga ali, aquele cheiro começou a sair fora. Automaticamente, Foi tipo uma isca. começou a chamar mais gente. Se chegou mais gente, começou a ter mais conversão. Só que a gente foi mais longe, porque isso foi um estudo de caso dentro da rede. Quando me falaram isso, eu falei, para, isso aí meu pai fazia 40 anos atrás, botar pipoca, algodão doce e ficar dando... Não, para, não é isso, não pode ser isso. Quando um cliente está numa fila comendo uma pipoca, qual que é a sensação dele? O tempo é diferente. Alivia, o tempo é outro. Quando tem uma criança que recebe uma pipoca, a percepção da mãe, a conversão aumenta aí, porque ela quer... Ela fica mais tempo ela pra nem ver. entende que ela quer comprar. Retenção aumentou, tempo médio de 13 minutos passou para 17. Falei, não é possível. Vamos fazer um teste? Vamos colocar todas as lojas da máquina de pipoca para ver se isso é... Validar a hipótese. A gente tinha um 1,7 ali, quase 2%, aumentou 4% naquele dia. Conversão em fluxo. E a gente fez uma segunda-feira, que é um dia que para nós é um dia tipo... A gente acredita muito que... Isso também é uma coisa, tá? Crenças... segunda, terça e quarta são dias ruins. Não é dia de fazer. O nosso amigo lá que vai colocar vai ficar surpreso, tá? Sexta e sábado é dia de vender. Mentira. Dados derrubam crenças. E esse é um deles. Todo dia é dia de vender. Sexta, sábado, a gente fez isso numa segunda-feira e foi um sucesso. E é isso. Uma coisa básica. Máquina de pipoca. Mas que a pipoca possa ensinar outras coisas também. Exato. Não tô falando que a pipoca é um milagre, que tu tem que fazer todo dia e tal. Mas observe como uma coisa simples e que, em tese, vai da classe B à classe E, mas o classe A fica com um pouquinho mais... Porque a pipoca, ela traz um sentimento como o café. Memória afetiva. Neuromarketing, todas as classes, é um botão, é um dia. E esse foi um dos índices que aumentou a nossa conversão. Uau, que massa, cara. Puta, agora Ninguém sim, imaginava, agora ninguém... Mas não podemos fazer arte com um pacotinho de pipoca. Posso falar para vocês que realmente, para mim, isso foi uma crença, tá? E funciona, tá? Que legal, cara. Não vou fazer todo mundo, porque senão vão tirar meu segredo, tá? Não, daí agora tem que inventar outras coisas ali na pipoca. Não, tem muita coisa, né? Tem muita Baseado coisa. nessa experiência, você que tá ouvindo, tá assistindo, a mente já começa a trabalhar diferente. Porque aqui é sensações, é percepções. Boa. Então, pensa, você tá numa fila com as 10 pessoas lá e alguém vem te dar um pacote de pipoca e você tá no último lugar da fila. O tempo é outro. Boa. Vamos dar um exemplo ontem nos meus 17 minutos. Se a pessoa tivesse falado assim, Alexandre, vamos fazer o seguinte, tu quer mais um café? Senta aqui que nós vamos resolver o teu problema, se fosse um problema, realmente. Né? Se ela tivesse treinada, o ideal, né? Vamos lá. Não, tudo bem e tal, mas que bom que você é usuário do aplicativo Showbox e tal. Faz isso, boa viagem e tal. Nossa, cara, tu ia parar sempre lá. Com certeza. Em 5 E qual que seria o risco de eu não ter pago, ter fraudado a tela? Cara, tem riscos muito maiores que eles fazem, que não estão vendo, que esse, né, em tese, não seria. Tipo fumado perto da bomba de combustível. Brincadeira. Ligar o celular, né? Essas são as crenças do passado. Fechou então, galera? Muitíssimo obrigado. Mais um Fricção de Ideias com profundidade. Hoje com o meu lindo e maravilhoso Fernando Galo Velho. E voltaremos em breve, inclusive. Vou convidá-lo novamente para a gente continuar discutindo outros assuntos, não só relacionados a varejo, mas também a marketing e comunicação. Valeu, até! E ó, Tigrão!